Olá, que bom ter você aqui. Chegamos na nossa segunda aula do nosso curso Primeiros Passos. A aula de hoje, o título é Chamado para ser um discípulo. O texto base nosso para trabalharmos hoje está em Marcos capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O voluntariado é uma das práticas mais altruístas que temos na sociedade atual. Voluntário é aquela pessoa que, por interesse pessoal ou motivado por algum ideal, trabalha sem remuneração em benefício da comunidade. Ser discípulo de Jesus não é um ato voluntário. Ser discípulo de Jesus não é um voluntariado. Ser cristão não é ser um voluntário, mas alguém que foi escolhido e chamado para ser discípulo. Jesus nunca espera seguidores voluntários, mas chama pessoas com autoridade divina. Mateus capítulo 8, versículo 22, leia aí depois. O ponto de partida é a ordem do que vem do próprio Jesus, segue-me ou vinde. Ninguém se faz, mas é escolhido e chamado por Jesus para ser seu discípulo. Vejamos alguns detalhes. O conceito de chamado. Aprendemos então que o conceito bíblico de chamado, estudando 3 palavras do Novo Testamento, também pode ser chamar, seguir ou ir atrás. Chamar, a primeira é o verbo chamar, que significa chamar para si mesmo, convocar, mandar vir. Mateus capítulo 10, versículo 1 e Marcos capítulo 7, versículo 14. O discípulo é alguém chamado por Deus, ou também ordenado a vir a Jesus. Também aplica o chamado para uma função ou dever numa espécie de nomeação ou escolha para uma missão. Atos capítulo 13, versículo 2. A igreja, portanto, é a reunião daqueles que foram chamados por Deus para serem discípulos de Jesus, Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7. O segundo conceito é seguir. O segundo verbo é seguir, que num sentido geral significa acompanhar e seguir com alguém numa mesma estrada. Especificamente, seguir um mestre ou tornar-se um discípulo de alguém no que diz respeito a crer e também a obedecer aos seus mandamentos. Ser discípulo, então, é caminhar com Jesus na estrada da vida. É seguir Jesus nessa mesma estrada que ele anda. O terceiro, então, conceito é ir atrás. Ir atrás refere-se principalmente à pessoa que segue atrás de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 38. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente, os discípulos, ali, deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 17 e 18. Então aqui há 4 lições principais para nós tirarmos. Então a primeira lição é que existe uma origem do chamado. A origem do chamado vem de Jesus. O convite partiu de Jesus. Foi ele quem convidou os seus discípulos. Foi ele quem tomou a iniciativa de chamar os seus discípulos para segui-lo. A segunda principal lição é a natureza do chamado. Vinde após mim. O significado do discipulado é que Jesus vai à frente e ele estabelece o caminho que nós devemos seguir. Tal como aquele que põe a mão no arado
O discípulo então não olha para trás, mas para o alvo que está à sua frente, seguindo sempre a Jesus. A terceira lição é o propósito do chamado. Qual é o propósito do chamado? O propósito do chamado é o serviço. Os discípulos são transformados então em pescadores de homens. A quarta lição que nós temos e última, a resposta ao chamado. Qual é essa resposta que nós devemos dar para a origem do chamado, que é Jesus, para a natureza do chamado, que é estabelecida por Jesus, para nós o seguirmos, e o propósito do chamado ao serviço. Então, qual é a resposta que nós devemos ter? É a obediência. Eles obedeceram imediatamente ao chamado de Jesus. Ponto 2 da nossa lição é um exemplo de chamado. Nós vimos, Jesus chamou alguns dos seus discípulos e disse que faria deles pescadores de homens. Mas também eu quero ver com você um exemplo específico, segundo o texto que nós lemos em Marcos capítulo 2, versículo 13 e 14, no chamado de Levi. A Bíblia nos diz que de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, ele viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Então nós utilizaremos aqui o exemplo específico de Levi para apresentarmos 6 características desse chamado. A primeira característica é que Jesus é quem escolhe aquele que será chamado. Foi Jesus quem escolheu, foi Jesus quem viu, e foi Jesus quem chamou a Levi, então, para o seguir. É Deus quem escolhe e é Ele mesmo quem chama. Romanos capítulo 8, versículo 30. O apóstolo Paulo declara que ele foi eleito antes mesmo do seu nascimento. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16 diz-nos assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve a revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Deus escolhe e chama então a quem Ele quiser. A segunda característica, antes de vermos a segunda característica, deixe seu comentário, deixe alguma pergunta e nós, assim que possível, estaremos respondendo. A segunda característica é que Jesus chama então de forma pessoal e de forma individual. Ele se dirige então à pessoa de Levi, que também se chamava Mateus, que significa presente de Deus, o qual era filho de Alfeu. Todas as vezes que Jesus chamou uma pessoa, Jesus o chamou pelo seu nome. Mesmo não tendo contato pessoal anterior com ela, Jesus chama as pessoas pelo nome. Exemplos bíblicos: Abraão, Deus chamou a Abraão, Deus chamou a Moisés, Deus chamou a Samuel, Jesus chamou a Zaqueu, a Saulo. A salvação é pessoal e o discípulo, então, é chamado de forma individual. A terceira característica é que Jesus chama para segui-lo, para andar, para caminhar com Jesus. Segue-me é uma convocação para o discipulado, para uma nova vida com Jesus. Levi não seria mais um coletor de impostos, mas um discípulo de Jesus, um pescador de homens. A sua vida e a sua profissão foram mudadas a partir do momento que Jesus o chamou. Levi deixou todos os seus hábitos, a sua profissão, tudo para trás para seguir Jesus. Arrependimento significa mudança de mente, uma metanoia de sentimento e de vontade. Trata-se então de uma mudança total de vida. Então, Jesus nos chama para segui-lo, para caminhar com Jesus, deixando então aquilo que para trás para nós tinha valores que não são considerados como valores agora que pertencemos ao reino de Deus. Nós deixamos essas coisas para trás para seguir Jesus. A quarta característica é que Jesus chama trabalhadores para um novo trabalho.
Levi estava na coletoria trabalhando, coletando impostos. Ele não era uma pessoa desocupada, que não tinha outra opção de vida. Jesus chama pessoas ocupadas, atarefadas, pois a sua obra também é extenuante, a sua obra também exige de nós que nós nos comprometamos então em fazer a obra. Deus está sempre trabalhando. O discipulado é um chamado para o serviço. O próprio apóstolo Paulo nos encoraja a trabalhar. Também na carta dos Hebreus, o autor escreve: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Deus nos chama para trabalhar. Jesus chama de maneira irresistível. O convite de Jesus é um convite irresistível. Observe a reação de Levi. Logo que Jesus o chamou, imediatamente Levi se levantou e o seguiu. Não deu para questionar, não deu para resistir. João capítulo 6, versículo 37. A graça de Deus é irresistível. O seu amor nos constrange e nos vence. Quem recebe o seu chamado, o obedece de forma imediata. Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6. Leia aí. Jesus chama suas ovelhas e elas as seguem. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A ovelha atende à voz inconfundível do seu pastor. Sexta e última característica é que Jesus chama pecadores. Jesus chama pecadores. Após a sua decisão de seguir Jesus, Levi oferece um jantar em sua casa e convida todos os seus amigos pecadores. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam para os discípulos: por que come ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 16 e 17. Fica claro aqui então que a salvação e a nova vida oferecida por Jesus não é para aqueles que se acham justos. Pelo contrário, a salvação é para os doentes, ou, melhor dizendo, para os pecadores, indignos, que se reconhecem necessitados então dessa cura divina. Para concluirmos a nossa aula hoje, a igreja não é uma ONG que reúne voluntários para uma causa social. Não, a igreja não é isso. A igreja não é uma empresa que contrata funcionários para uma atividade produtiva. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, que foram eleitos e chamados por Deus de forma irresistível, um chamado irresistível para uma missão eterna, para o trabalho da obra do Senhor. Ser discípulo é ser um eterno aluno na escola de Jesus Cristo. Essa é a nossa segunda aula. Espero que acrescentou muito em sua vida. Que Deus abençoe você. Deixe o seu like, curta, comente, deixe sua pergunta e no próximo domingo estaremos aqui novamente com a nossa terceira aula. Deus abençoe você.